O que aconteceu com eles? Espera ele terminar a história, seu gordo. Eu só perguntei, meu. Ô, me traz uma cerveja aí. Pra mim também. Pra já. Calma aí, bebê. Quem foi? Hassanamar virou de costas para a plateia e seguiu para o fundo do palco. Lá, pegou o odre cheio d'água, bebeu mais um gole, enquanto Aurora e Lirael já estavam preparando seus feitiços para o próximo ato. Aurora, baixinho, falava palavras encantadas perto do instrumento para ajudar o Lirael, enquanto ele trazia novas ilusões e conduzia a música para um tom mais sinistro, trazendo o ambiente necessário para que a história continuasse. E assim, queridos ouvintes, fomos levados a um templo solitário, envolto em névoas misteriosas, no topo de uma colina majestosa. Esta colina e a cidade que a circunda compartilham o nome de Mikio Kodai, um nome que ecoa através do tempo e do espaço, conectando um herói lendário a um local de poder e significado. A cidade, em si, é uma reminiscência das vilas perdidas de Tamurá, com suas estruturas de madeira entrelaçadas, telhados de palha e lanternas acesas. As ruas estreitas serpenteiam entre casas pitorescas e pequenos templos, cada um carregando os traços da rica cultura tamuriana. Entretanto, apesar da beleza que essas construções exalam, o vazio é palpável. As ruas, uma vez cheias de vidas e risos, estão agora desoladas, com um silêncio perturbador pairando no ar. A beleza da arquitetura tamuriana contrasta com os rastros recentes de um combate feroz. Manchas de sangue seco salpicam as ruas e as paredes, um sombrio contraponto à estética tranquila. Os sinais de luta estão em toda parte, desde marcas de espada até escombros dispersos. Os detalhes artísticos das construções estão em contraste com a dor gravada nas paredes. O aroma de flores de cerejeira é misturado com o odor destrutivo da batalha, criando um paradoxo olfativo que ecoa a dualidade do momento. E o povo dessa cidade tem enfrentado uma provação terrível, como se a própria escuridão quisesse consumir tudo. Ataques demoníacos têm sido constantes, como uma tempestade implacável que arrasta almas para as profundezas. Aqueles que são raptados, levados para longe da luz do dia, nunca mais são vistos, deixando suas famílias em agonia e incerteza. No entanto, como as estrelas que brilham nas trevas, nosso grupo de heróis, Samira, Atatakai, Maximus, Destrum e Arrow, foram arrastados para esse cenário de desespero e mistério. A busca por respostas e solução os levou a confrontar a dualidade complexa do samurai Mikio Kodai. Um nome que já ecoava na cidade há gerações. Era tanto um herói quanto um enigma. Ele personificava os valores da honra, da disciplina e da devoção ao bem. No topo da colina solitária, seu templo se erguia majestoso, um farol de esperança em meio à escuridão que se estendia abaixo. A dualidade de Mikio Kodai revelou-se em sua luta constante com um demônio que compartilhava sua forma. Era uma batalha interna tão antiga quanto a própria cidade. O demônio estava confinado, controlado pelo próprio Mikio, mas sua vitória dependia de sua diligência e pureza. Se cedesse à tentação, por um minuto sequer, o demônio ganharia força e poderia lançar a humanidade em um abismo de escuridão. Nossos heróis, enfrentando essa dualidade, enfrentaram um desafio que ia além das batalhas físicas. A batalha do samurai
Era uma batalha de vontade. Uma demonstração de que a verdadeira força reside na resistência à escuridão interna. Eles se viram envolvidos em um combate épico, lutando ao lado de Mikio, tanto contra as investidas dos demônios externos, quanto contra as tentações que espreitavam nas sombras do coração humano. A colisão entre o mundo espiritual e o mundo material foi um teste de força, determinação e fé. E assim, enquanto as lâminas faiscavam e as sombras se resolviam, nossos heróis enfrentaram um demônio que clamava por liberdade. Enfrentaram as próprias fraquezas e enfrentaram a escuridão que ameaçava se espalhar. Queridos ouvintes, aqui estamos, testemunhando o clímax desta luta que transcende a carne e o aço. Uma batalha que ecoa como todas as batalhas internas que todos nós enfrentamos. A cidade, a humanidade e a própria alma de Mikio Kodai, todos estão pendurados por um fio delicado. Enquanto o destino tecido por forças além da compreensão se desenrola perante nossos olhos. No calor do momento, quando a esperança parecia estar ao alcance dos dedos, o samurai tomou uma decisão terrível. Em um gesto de coragem e desespero, ele escolheu o sacrifício supremo, o último ato de resistência contra o demônio que havia se enraizado em sua própria essência. Ele se suicidou em um ato de autodestruição que almejava erradicar a ameaça que o consumia. Mas a tragédia do destino cruel. Seu sacrifício, embora heróico, foi em vão. O demônio resistiu, o mal não foi erradicado e o vazio que ele deixou para trás permaneceu como uma cicatriz na história da cidade e da humanidade. No entanto, nosso grupo de heróis, Samira, Atatakai, Destrum, Maximus e Arrow, enfrentou o tumulto da batalha com determinação implacável. Samira, munida de sua alabarda, empalou o servo corrompido que liderava o templo e que havia sido enredado nas promessas sombrias de Wolfgang Blizzard. Em meio à fúria e desespero, Atatakai brandiu sua lâmina com maestria, desferindo um golpe que rasgou o demônio samurai ao meio. A luta foi feroz e intensa, cada golpe ecoando como um grito contra a escuridão que ameaçava engolir tudo. O golpe final foi uma libertação, uma purificação do mal que havia tomado raiz. Enquanto isso, Maximus e Destrum, unidos pela necessidade de proteger a vila e seus amigos, enfrentaram a terrível centopeia dragão. Maximus, com sua magia e coragem, atrasava o monstro, usando cada resquício de força e poder que possuía para conter sua fúria. Destrum, guiado pela fé em Tauron, investia com determinação incansável, sua lâmina cortando o ar em uma dança furiosa. Cada golpe era um grito de desafio contra a besta infernal que ameaçava tudo o que conhecia. Filho devoto de Tauron, o deus da força e proteção, imitando a coragem de seu pai divino, abraçou o papel do protetor até o fim. Gritando em fúria e determinação, ele usou seu próprio corpo como escudo e lâmina, enfrentando a centopeia dragão com uma bravura inigualável. Suas ações eram uma homenagem ao Deus que ele adorava, uma dádiva de amor e sacrifício pelo bem maior. E com um grito esse que ressoou como um trovão nos céus, Destrum caiu. Seu corpo oferecido como o último obstáculo entre o grupo e a monstruosidade que ameaçava devorá-los. Ele se foi, mas sua memória ecoará pela eternidade,
como testemunha da coragem e sacrifício que somente o mais devoto filho da força era capaz de fazer. O grupo, agora diminuído, reuniu-se em um momento de pesar e despedida. Sim, eles venceram a batalha, mas perderam um amigo, um protetor que havia dado tudo por eles. A vila e seus amigos estavam mais seguros, sim, mas o preço do heroísmo era evidente a cada lágrima derramada. O grupo que partiu em 5 de Valkyria agora se despede em 4, com os ecos do sacrifício de Destrum ecoando eternamente. Tum tum, tum tum. Como as batidas de seu coração, enquanto os ventos sussurram pelas ruas vazias de Mikil Kodai. A história continua, repleta de emoção e reviravoltas que ecoarão através das eras. Que suas lembranças vivam em nossos corações e que o sacrifício de Destrum inspire a todos nós a sermos corajosos, a enfrentar nossos próprios demônios internos e a proteger aquilo que mais valorizamos. A jornada continua e que nós possamos encontrar esperança e significado mesmo nas profundezas das trevas que enfrentamos. E assim, queridos ouvintes, após a batalha épica e o sacrifício de Destrum, a vila que circundava a colina começou a se reerguer das cinzas. O que uma vez foi um cenário de desolação e ruína, agora estava sendo moldado em uma imagem de renovação e esperança. Os escombros foram retirados, casas foram reconstruídas e campos foram arados para cultivo. Os habitantes da vila trabalharam incansavelmente para transformar o que antes era um lar devastado em um oásis de tranquilidade e prosperidade. A Tatakai, um samurai de coração nobre, encontrou o primeiro discípulo entre os jovens da vila. Um garoto de coração puro e determinação inabalável. Seu nome era Ryoran. Ele foi ensinado nos caminhos da honra, da coragem e disciplina. Uma nova geração de guerreiros que estava sendo criada, pronta para proteger a vila e seguir os ensinamentos de seu mestre. Já Maximus usou seus conhecimentos arcanos de maneiras diferentes. Usando sua própria essência mágica, ele conseguiu curar Arrow, o fiel companheiro do grupo, que havia sido ferido gravemente durante a batalha. No entanto, essa ação teve um preço, e Maximus entrou em um coma profundo, sua mente mergulhada em um mundo de magia e sonhos. Samira, sempre determinada e ambiciosa, não se contentou com a estagnação da vila. Ela viu além, vislumbrou um futuro de crescimento e ambição. Ela inspirou os habitantes com sua paixão e curiosidade, incentivando-os a almejar mais, a buscar novos horizontes e desafios. Os habitantes da cidade, em um ato de gratidão e respeito, começaram a se referir a Samira como Hinotori. Quem? Hinotori? É o Minotauro. É como chamam Tiates em Tamurá. Bom, eu tinha escutado. Eles não compreendiam totalmente a magnitude das forças que estavam agindo, mas suas crenças e esperanças convergiram em torno dela, como se ela fosse a própria personificação da renovação. A vila se reuniu em um momento crucial para decidir seu futuro. O grupo, agora composto por Tatakai, Samira, Maximus, Arrow e Bill,
um hóstel morto-vivo que haviam resgatado nas minas abaixo da colina, estava lá para testemunhar o desenrolar dos eventos. O chefe da vila, Li Won-hei, já apoiando a visão de Samira, a chamou ao palanque para incendiar o coração dos presentes. E assim ela o fez. Com palavras e atitudes cativantes, Samira incitou o fogo da esperança e da inquietude nos corações daqueles que a ouviam. Maximus seguiu, inflamado por suas próprias palavras, incentivando os habitantes a seguirem o exemplo de seu herói. No entanto, ele também revelou que esse herói, Mikio, havia perdido a vida. A vila, que antes estava tomada por um fervoroso desejo de prosperidade e ambição, foi rapidamente tomada pela tristeza e desespero. O ar estava carregado com um sentimento de luta iminente, como se todos tivessem recebido a notícia mais devastadora possível. E então veio a frase que ecoará por toda a eternidade na mente de todos que a ouviram, a frase que carregava o peso do destino, a dualidade da vida e da morte, da esperança e da tristeza. A frase foi dita: todos somos Mikio. A cena era de uma tragédia indescritível, como se a própria história estivesse se reescrevendo, como se o destino tivesse sido selado em um momento de união e sacrifício. A frase "todos somos Mikio" ressoou em seus ouvidos. Uma lembrança que todos eram parte de algo maior, que todos compartilhavam um destino entrelaçado. Olhando para os olhos do seu novo amigo, Li Won-hei, que antes havia um olhar obstinado de renovação e ambição, ouviu encandecer e se transformar em uma estátua de cinzas. Gravada em seu semblante, desesperança e tristeza. Toda a vila foi consumida pelas chamas e levada pelo vento. Já a Tatakai, que tinha presenciado o adeus prematuro de seu discípulo Hyoran, em um ato heróico, desesperado, correu em direção ao corpo inerte de seu amigo Destrum, que jazia lá em cima na colina no tempo. No entanto, o destino cruel já estava traçado. As chamas que consumiam o corpo de Destrum eram como garras gélidas e bruxuleantes. A cena se desdobrava como um trágico poema, separando os dois amigos enquanto as chamas devoravam seus corpos. A Tatakai lutava contra as garras do fogo, desesperado para alcançar Destrum. Mas as chamas eram implacáveis, consumindo membros e couro. O guerreiro encontrou-se preso em uma dança mortal com a destruição, sua determinação e amor por seu amigo brilhando mesmo em meio ao desespero. Mas então, em um instante de puro altruísmo, Arrow e Maximus entraram em ação. Arrow, o companheiro leal, não poderia permitir que seu amigo Tatakai fosse perdido para sempre. Com um salto audacioso, ele mergulhou nas chamas gélidas. Um contraste de escuridão e luz que tentava salvar a Tatakai, abrindo espaço para longe da voragem inclemente. Maximus o seguia tentando controlar as chamas com sua essência mágica, conseguindo assim, num esforço mútuo, salvar seu amigo.